pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 15 de junho de 2023. O mercado opera em queda hoje depois da decisão de juros nos Estados Unidos de ontem e antes da decisão de juros do mercado europeu, que acontece hoje. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou misto, com destaque para a China, que reduziu a taxa de juros de um ano de 2,75% para 2,65%. Enquanto isso, no Japão, as exportações subiram 0,6% no mês de maio, na comparação anual, enquanto o mercado estava prevendo queda de 0,8% para essa leitura. Na Europa, ontem o fechamento ficou positivo antes de sair a decisão de juros dos Estados Unidos. O destaque por lá ontem ficou com a produção industrial da zona do euro, que subiu 1% na passagem de abril para maio e ficou acima do que o mercado estava projetando. Hoje o mercado europeu opera em queda na expectativa pela decisão de juros do Banco Central da Europa, que deve elevar a taxa de juros em mais 0,25% na decisão de hoje. A decisão sai às 9h15 da manhã e, na sequência, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, ela participa da tradicional entrevista coletiva, onde ela pode dar mais sinais sobre as próximas decisões de juros para a zona do euro. Ontem, lá nos Estados Unidos, o fechamento ficou misto depois da decisão de juros. Em Nova York, o Dow Jones fechou com queda de 0,68%, S&P subiu 0,08%, enquanto o Nasdaq fechou com uma alta de 0,38%. O grande destaque do dia de ontem foi a decisão de juros pelo Banco Central americano, que foi em linha com o que o mercado esperava e manteve o patamar de juros entre 5% e 5,25%. No comunicado, o tom foi mais duro. A maior parte dos membros votantes do Fed sinalizaram para mais elevações de juros nas próximas decisões e eles aumentaram a projeção final para a taxa de 5,1% para 5,6% de juros lá nos Estados Unidos no final desse ano. A curva de juros americana passou a não precificar mais quedas na taxa para esse ano, enquanto na bolsa de derivativos lá de Chicago, o mercado ontem precificava 65% de chances de o Banco Central americano ter que voltar a subir a taxa de juros já na decisão de julho. Na entrevista, o presidente do Fed, o Jerome Powell, o tom dele foi mais suave. Ele disse que já é possível enxergar os efeitos da elevação das taxas de juros na queda da inflação. E ele também afirmou que as projeções que vieram ali no comunicado não são decisões fechadas e que elas podem mudar dependendo dos dados que vão sair até o dia da decisão de juros, que vai ser dia 26 de julho. Também saiu ontem a inflação ao produtor americano, que veio abaixo do esperado, mas fez menos preço, dada a importância da decisão de juros que aconteceu no período da tarde. Agora, no pré-mercado americano, a gente vê os principais índices operando com queda. O mercado de lá está de olho na agenda que vai sair hoje. A gente vai ter pedidos de seguro-desemprego semanal saindo às 9h30 da manhã. Também às 9h30 da manhã vai sair o relatório de vendas do varejo referente ao mês de maio. E às 10h15 da manhã sai também o relatório de produção industrial dos Estados Unidos, também referente ao mês de maio. Atualizando os índices agora, S&P Futuro caindo 0,41%, Eurostoxx 600 caindo 0,46%, FTSE de Londres subindo 0,01% agora. Lá no Japão, o Nikkei fechou com queda de 0,05%, enquanto o índice de Xangai na China subiu 0,74%. Índice de mercados emergentes também subindo 0,74%. O índice dólar, o DXY, está subindo agora 0,12%. Juros de 10 anos dos Estados Unidos sobe 0,77%, está cotado a 3,82% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está subindo um pouco, alta de 0,07%, e o petróleo subindo também agora de manhã. Petróleo WTI sobe quase 1% agora, cotado a $68,95 o barril, enquanto o petróleo Brent sobe um pouco mais de 1% e está cotado a $73,95 o barril. O petróleo opera em alta, refletindo o aumento na produção das refinarias lá da China, que é o maior importador de petróleo do mundo, apesar dos dados mais fracos de atividade econômica por lá. O minério de ferro também subiu com o anúncio da China sobre a redução nas taxas de juros de um ano. Lá em Dalian, o minério fechou com uma alta de 1,43% e ficou cotado aos $113,95 a tonelada. O universo de criptoativos operando com forte queda nas últimas 24 horas, isso em função das decisões de juros. O Bitcoin está caindo 4,12% e está cotado a $24.898. O Ethereum está caindo 6,3%, cotado agora a $1.635.
Por aqui ontem o Ibovespa fechou com uma forte alta, na verdade foi a bolsa que mais se valorizou no mundo ontem. O Ibovespa subiu quase 2% e fechou aos 119.084 pontos, que é o maior nível desde outubro do ano passado. O dólar caiu 1,14% e fechou aos R$ 4,80. A nossa curva de juros caiu em quase todos os vencimentos, refletindo a notícia de que a agência de risco S&P Global revisou a perspectiva da nota do Brasil de estável para positiva e manteve a nossa nota de crédito em duplo B negativo. Segundo o relatório da agência de risco, o Brasil vem sinalizando estabilidade na frente fiscal e monetária, além de também eles terem ressaltado o crescimento do PIB como um fator que deve contribuir para um aumento menor da nossa dívida pública. No início do dia, os papéis que são ligados aos setores de commodity já estavam operando no positivo, refletindo a melhora de sentimentos sobre o mercado na China, com as ações preferenciais da Petrobras ontem, que fecharam com uma forte alta de 4,3%, apesar da queda do preço do barril de petróleo ontem, enquanto as ações da Vale ontem também subiram bem, subiram 1,75% na expectativa de um maior nível de atividade lá na China. Durante a divulgação da decisão de juros lá nos Estados Unidos, o mercado por aqui chegou a sentir o impacto, devolveu parte dos ganhos do período da manhã, mas acabou se recuperando e consolidou o movimento de alta mais para o final do dia. Os ativos mais ligados à nossa economia local e mais sensíveis à curva de juros foram aí o destaque positivo na composição do Ibovespa. As ações do setor aéreo também subiram forte, principalmente porque ontem o JP Morgan soltou um relatório com uma avaliação positiva para o setor. Eles citam a queda do preço do petróleo e uma demanda favorável aí como os principais fatores positivos para as empresas. As ações da Gol ontem dispararam e fecharam com uma alta de 11,8%. As ações da Azul também fecharam com forte alta de 8,6%. As ações da Edux Educação também fecharam com uma alta forte, alta de 9,8%, enquanto a Localweb subiu mais de 8%. Na parte de indicadores, ontem saíram as vendas do varejo referente ao mês de abril, que vieram praticamente em linha com o consenso, uma alta de 0,1% na comparação mensal. Hoje, na nossa agenda local, às 9 horas, vai sair a pesquisa mensal de serviço referente ao mês de abril. A projeção é de que venha com uma queda de 0,5% na base mensal e uma alta de 4,3% na fotografia anual. Na parte política, às 9 horas da manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, vão participar de um evento no Senado, junto com líderes partidários, para discutir o arcabouço fiscal, que ainda não avançou e precisa ser votado lá no Senado. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.